Então, galera, peraí. Hoje eu vou ensinar como que faz esta questão. Não dá pra ver a questão inteira, né? Porque nem tudo são flores, não consegui colocar tudo inteiro. Mas eu vou ler a questão aqui e eu vou mostrar como que vocês vão fazer isso aqui. Isso aqui é questão que pode cair na prova e pode ter vários jeitos. Aqui tem 3 blocos, mas pode ser 1, pode ser 2. Só que eu vou ensinar o básico. Eu vou ensinar... Pode cair de 3 ou 4 tipos de jeito. Tipo, o que a questão vai pedir, o jeito que você vai fazer essa questão aqui, vai ser o mesmo para os 3, 4 tipos de questões que podem cair na prova. Tem mais uma que o Garcia ensinou hoje, mas eu vou ensinar isso depois. Primeiro eu vou aprender, né? Esse é o outro jeito. Mas eu vou mostrar como que faz isso aqui. Vou dar a questão. Os blocos estão interligados por fios ideais. Fios ideais são fios que não esticam e que não... o peso deles não é relevante. Tipo, a gente não vai... Tanto faz a massa deles. O peso não, a massa dele. Quando a massa é relevante, eu vou mostrar o que a gente vai fazer. Uso o mesmo método, mas eu vou mostrar. Então, fios ideais... Aqui, ó. Fios ideais é quando o fio não estica, ele não... A massa dele não é relevante. O que mais? Ele não rompe e não quebra. É isso. Os blocos estão interligados por fios ideais. A força de tração. Força de tração é a força que faz no fio. Sobre o bloco 1, tem intensidade de 150 newtons. O que isso significa? Que esses 3 blocos estão interligados. Isso aqui tudo é um sistema. Esse bloco está conectado com esse. Então, se esse aqui for puxado, esse aqui vai junto. Então, e esse bloco aqui está sendo puxado por esse aqui. Então, se esse aqui for puxado, ele vai junto. Que é o caso. Esse bloco aqui tá... Eu estou fazendo uma força de 150 newtons. No momento que fala força, peso, tração e forças, é tudo em newton. Mas, enfim, nesse caso, nessa questão, bloco 1 está sendo exercício uma força de 150 newtons. Pelo que aqui no caso, tem um restinho de corda aqui e essa corda está sendo puxada com uma tração de 150, ou seja, o bloco está indo para lá. Então, na prova não vai aparecer essa setinha, mas provavelmente vai aparecer os blocos ligados. Só não vai aparecer isso aqui, ó. Vai estar assim na prova. Essas são as massas que eu já coloquei. As massas dos blocos são M1 igual a 5 kg, 3 kg e 2 kg. As trações T1 e T2 deverão ser calculadas e determine a intensidade de T1 e T2, ou seja, aqui tem uma corda aqui, tem um pedaço da corda aqui, não são as mesmas, estão ligadas, mas nesse caso não são a mesma corda, vou falar quando for a mesma corda. Aqui, entre esses 2 blocos, tem uma tração, tem uma força, e aqui também. Entre esses 2 blocos tem uma força. Por eles terem de quilos de massas diferentes, a tração vai ser diferente. Aqui é 3 quilos, aqui é 5, aqui é 2 e aqui é 3. É tipo, divide o sistema em 2. Entre aqui existe uma tração. Aqui existe outra tração. E ele quer descobrir essa tração. E eu vou mostrar isso pra vocês. Ele não deu a aceleração pra gente. Então, a gente vai ter que descobrir a aceleração. O primeiro passo, o método que eu vou ensinar vocês é o método como que é? Eu esqueci o nome, do varal. O Garcia não ensinou isso pra gente, inclusive eu que escolhi o nome. Mas para fazer esse método, a gente vai primeiro separar as forças. Então a gente vai pensar individualmente em cada bloquinho. Aqui, representando o bloco 3. Quais são todas as forças que tem o bloco 3? Como ele está apoiado num plano ou apoiado em alguma coisa, o peso dele não é relevante. Se ele tivesse pendurado, o peso seria relevante. Se ele tivesse pendurado, seria uma força para baixo e uma força para lá. Por que para lá? Porque tem uma tração para cá. Tem uma corda puxando ele para lá. Pensa num objeto. Já sei, ó. Meu estojo.
Finge que o meu estojo é o bloquinho e finge que isso aqui é a corda. Se eu puxar pra cá, ó, o negócio tá fazendo uma força pra lá. Pra lá. Então, não temos peso. Então, era só um exemplo. Nesse caso, o bloquinho 3 só tem uma força do T2. Ou a força que o 2 faz em 3, porque é o 2 que tá puxando. Ou o que o 3 faz em 2, tanto faz, tração. Então, temos uma força. O bloquinho 2, ele tem uma força puxando ele pra lá, porque ao mesmo tempo que tá puxando esse bloco, tá puxando esse bloco também, porque eles estão conectados. É difícil de entender, mas tipo, é a lei da reação e coisa. Se não tem uma força aqui puxando ele, essa força vai voltar e vai puxar isso aqui também. Só que como a força desse aqui, a força que tá puxando pra cá a força que tá aqui é mais forte que essa que tá aqui, por isso que eles vão para aquela direção. Mas enfim, esse que vocês têm que saber. Tem uma força pra cá, porque tem uma corda aqui, tá puxando, essa porta tá sendo puxada. Tem uma força pra cá, aqui no 2, porque tem uma corda aqui e tá fazendo uma atração pra poder levar esses dois blocos. E no 2, tem uma força fazendo pra lá, porque também tem uma corda aqui. Agora no M1. Temos uma força pra lá, por causa da corda, e uma força aqui pra cá. Qual que é essa força? É essa força aqui. Essa força que tá puxando esse bloco aqui, ó, essa força que tá puxando esse bloco pra cá, que é o que tá escrito aqui, é essa força. Essas duas forças é a mesma força, é a representação da mesma força. Sabendo disso, a gente vai fazer um varal. Eu vou puxar o celular pra cá pra vocês verem. Eu vou começar esse varal começando pelo que tem menos forças, ou seja, esse aqui tem duas forças, esse aqui tem duas forças, esse aqui só tem uma. Só tem uma coisa puxando, não tem nada aqui, é o vácuo. Então, eu vou começar aqui pelo 3. Qual que é a fórmula de força? Qual que é a fórmula da força resultante? Não força resultante, mas a fórmula da força. A fórmula da força é F igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui é a força resultante. O que é a força resultante? É a soma de todas as forças. Quando temos, nesse caso, a gente não tem nenhuma força nem pra lá, nem pra cá. É só uma força aleatória aqui vindo pra lá. Então, qual que é essa força? A força de tração. Então, a gente só vai colocar tração aqui, nesse caso. Ou você também poderia fazer isso aqui. Força, escrever força em B... Não, força que o 3 faz em 2. Ah, eu vou explicar, peraí. Porra, esse 3 tá ao contrário. 2 e pronto. Igual a massa de 3, porque é o bloco 3, vezes a aceleração, que a gente vai descobrir mais tarde. Vou explicar uma coisa. Virar o celular pra cá pra vocês verem. Força que 2 faz em 3 é igual a força que 3 faz em 2. É a mesma força, porque é a mesma corda. Lembra que eu sei que eu disse que a força daqui é diferente dessa ponta aqui, eu sei, mas em geral, a soma aleatória de todas essas forças é a mesma força, porque é tudo a mesma corda. Então você tem que entender, quando eu escrevo 2 em 3 ou 3 em 2, é a mesma coisa. O mesmo vale para 2 em 1, força que 2 faz em 1, para força que 1 faz em 2. É a mesma coisa. Então, se, por exemplo, a gente vai... eu vou explicar o resto, vocês vão entender. Já sabem disso. Opa! Sabem disso agora, então a gente pode continuar. Próximo, já não tem mais o que escrever. Pegamos todas as forças, a somatória das forças e escrevemos a fórmula. Agora o 2. O 2 tem duas fórmulas. Fórmulas não, forças. Essas forças, elas estão em sentidos opostos. Lembra quando o Garcia ensinou que quando as forças estão em sentidos opostos, na hora de se somar, elas vão, na verdade, se anular? Por exemplo, temos uma partícula aqui. Tem uma força de 5 newtons para cá e uma força de 6 newtons para cá. Para que lado você acha que elas vão? Essa série de resistência maior. Para lá, né? Porque são em sentidos opostos. Então, ó,
É só seguir a lógica. Mas como, vamos supor assim, a gente lê da esquerda para direita. Então, a gente pode pensar assim. É só um exemplo para vocês ajudarem a pensar. Não é exatamente, na vida real não é exatamente assim. Mas pode considerar que é assim. Como a gente lê assim, e essa força aqui está no sentido oposto do que a gente lê, a gente pode considerar que ela é negativa. E como a força resultante é a soma das forças, eu não preciso escrever isso. A gente só precisa saber se isso aqui. Negativo. Pera. Vamos começar pela maior. Negativo com positivo, negativo. Isso resulta em... Entendeu? Então, é só vocês entenderem que quando as forças estão em direções opostas, elas fazem continha de menos. Vamos dizer assim, quando elas têm forças opostas, elas têm continha de menos. Se tivessem duas forças para cá, elas somariam. Não é o caso. Seria uma continha de mais, não é o caso. Então, quais são as forças que a gente tem? Essa força aqui, que pode ser considerada, que é igual essa aqui de cima, que é a força em 2 em 3 ou 3 em 2, como eu disse ali do lado, menos essa força aqui, que é a força que 2 faz em 1, ou vice-versa. Igual a massa do 2, né? Porque a gente tá falando do negócio 2. Deixa eu pegar essa setinha. Vezes a aceleração que a gente também vai descobrir mais tarde. Último. Quais são as forças que tem aqui? Opa, ai caralho. Quais são as forças que temos aqui? No bloquinho 1. Temos a força de 2 em 1, ou 1 em 2, menos essa força aqui, a tração. Eu cometi um erro. Na hora de vocês escreverem as forças, começa pela força que tá aqui. Então, a que tá aqui vem pra cá, e a que tá aqui vem pra cá. Porque como elas estão sendo puxadas pra cá, as forças que estão aqui, as forças que estão pra lá são as mais fortes. E as mais fortes ficam na frente da equação. Ou da soma, sei lá, da continha. Então, aqui seria 2 em 1 menos 3 em 2. No final, vocês vão ver que isso aqui em específico não faz diferença, mas se a gente tivesse que usar essa fórmula que a gente pode acabar usando, isso aqui faz diferença. Só façam. Seguindo essa mesma lógica, aqui a gente começa pela tração, ou força, só força. Força, quando eu falo, uma força pra lá, e tiver escrito assim, ou tração, seguido pra lá, e tiver assim, é a mesma coisa. Você a gente tem que saber, tem a força de 150. Então, tração, que é o que tá escrito ali, só pra seguir o negócio, menos porque estão em sentidos opostos. Força em 2 em 1. Ou ao contrário. Bloquinho 1, massa de 1. Pronto. Agora a gente vai cortar. Tudo que tiver repetido a gente corta. Aqui tem força 3 em 2 e aqui tem força 2 em 3. Pode cortar. Aqui tem força 2 em 1 e aqui 1 em 2. Pode cortar. O que sobra? Só tração. Então a gente vai escrever só aqui tração. Cortou aqui, não existe mais. E agora para somar isso aqui, a gente só vai fazer isso aqui, ó. A gente vai somar todas as forças. E aqui a aceleração é a mesma coisa. Pronto, temos isso aqui é de valor conhecido, valor desconhecido. Agora é só fazer a conta. 150 igual a 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. Pera, aqui é vezes, não mais. Erro meu. (150) dividido por 10, corta. A aceleração é igual a 15 metros por segundo. Descobrimos a aceleração. Agora a gente vai descobrir a intensidade das forças. Para isso que serve essa fórmula que a gente fez. A gente acabou de escrever várias fórmulas aqui e a gente pode usar elas. Por exemplo,
essa força aqui é representante dessa força aqui. Então, a gente pode pegar essa fórmula que é super simplesinha, que só tem uma coisa, e usar simplesmente só isso. Se a gente pegar, qual que é a fórmula dela? É a massa do 3 vezes a aceleração. Agora, a gente tem massa do 3 e aceleração. Então, no caso, vamos traduzir isso aqui. Isso aqui se representaria o T2, que é o que ele quer. Massa do 3, qual que é a massa do 3? 2. Qual que é a nossa aceleração? 15. 15 mais 15, 30. 30 newtons. T2 igual a 30 newtons. Agora, a gente vai pegar qualquer uma dessas duas fórmulas que no caso que é para descobrir essa força aqui, que é representada pelo 2 em, o F, 2 em 1, 2, tanto faz. Se acaso a gente usasse essa fórmula aqui, que é o que tem esse valor aqui, essa que usa outra força, a gente poderia já usar esse valor aqui. Por isso que a gente começa com o que tem menos, porque a gente já descobre o que tem menos e já pode fazer isso e já descobre assim mais fácil essas paradas assim. A gente pegaria esse valor e colocaria aqui, colocaria a massa de 2 e a aceleração, depois ia só fazendo, aí só descobrir a conta. Eu tenho o costume de usar essa conta aqui, porque eu uso tração e eu gosto do tração. Mas tudo faz. Então, o que a gente vai fazer? Tração, vamos reescrever aqui só para ficar mais claro. 2 em 1 igual a R. Qual que é a nossa tração? 150. Esse é o valor que a gente quer descobrir. Qual que é a massa de 1? 5. Qual é a aceleração? 5. Eu vou pausar e fazer essa conta, depois eu volto.